E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diário de um Fotógrafo em Paris. Hoje eu vou levar vocês para um cruzeiro no Rio Sena, aqui olha, no Vedette de Paris. Tem muita gente que me pergunta, me manda mensagem: André, vale a pena fazer um cruzeiro? Vale a pena fazer um cruzeiro no Sena e tal? Gente, eu acho muito gostoso, eu acho um passeio muito legal. E hoje o que eu vou fazer? Eu vou levar vocês dentro do Vedette e vou fazer um vídeo de ponta a ponta, tá? Do caminho inteirinho com vocês ali, segurando o celular de ponta a ponta para você ter essa experiência, tá? Eu vou levar vocês lá para dentro do barco, vou passar aqui na cabine e vou mostrar para vocês os preços, né? O percurso, como que funciona. Nós temos aqui na Ponte Iéna tanto o Bateau Parisien quanto o Vedette. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho a diferença de um e de outro. Nós vamos pegar o Vedette hoje, tá? Que o Bateau Parisien tá muito cheio, ia demorar muito para conseguir embarcar, então nós vamos no Vedette. Eu vou fazer aqui um apanhado geral para vocês de como que vocês compram o ticket, o percurso e, claro, vocês vão de ponta a ponta aqui no Rio Sena, neste cruzeiro comigo. E você caiu de paraquedas neste canal? Chegou agora aqui no Diário, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é André De Grosse, eu sou fotógrafo aqui na Cidade Luz. Te convido a conhecer este Instagram, que é o @AndréDeGrosse, é lá que eu posto as minhas fotos, meus vídeos aqui do dia a dia da cidade, né, os stories, sempre tem muitas dicas de Paris lá. E já deixa aí teu like e se inscreva aqui no Diário, continue dando essa força aqui para o canal crescer cada vez mais. E muito obrigado a você que já se inscreveu aqui no Diário de um Fotógrafo em Paris. Então é esse daqui que a gente vai, olha, Vedettes de Paris, tá? Tá falando que o passe sanitário é obrigatório, tá? Pode ser a formato de papel, ou formato, né, de QR Code e sua carta de identidade, tá bom? Eu ofereci aqui também, apresentei o meu passe sanitário. E se você trouxer, né, o seu papel lá do Connect SUS, fiquem tranquilos que serve também. Então é este aqui que a gente vai, Vedettes de Paris. Então aqui na própria cabine, ela tem o percurso ali, tá? A gente tá aqui na Tour Eiffel, ele vai ali sentido da Notre Dame, tá? Faz uma escalinha ali em Pont-Merry, tá? Que aí ele bate ali e volta aqui para Tour Eiffel, tá? Então são 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. Você passa por um monte de ponto turístico ali, tá vendo só? O Petit Palais, Grand Palais, Concórdia, Musée d'Orsay, os Invalides, Museu do Louvre, Conciergerie, Notre Dame, tá? É um caminho bem gostoso pelo Rio Sena. E aqui as tarifas, né? Olha, este cruzeiro guiado que a gente vai fazer, tá? De 1 hora custa 18 euros. Ele vai e volta, tá bom? Aqui, né? Um novo olhar sobre Paris. É esse aqui que a gente vai fazer, tá? 18 euros ida e volta por pessoa, criança 9 euros e para bebês, né? De 0 a 3 anos é gratuito. Então a localização aqui, olha, que você compra os tickets. Olha, vou ensinar vocês onde nós estamos aqui, ó. Torre tá aqui, tá? Ponte Iéna tá aqui. O Trocadeiro tá ali, tá? Então você atravessa a ponte, se você vem do Trocadeiro, você tá olhando a torre. Então, por o lado direito da torre, né? Para quem tá vindo do Trocadeiro, deste lado aqui tem a Vedette, né? De Paris, olha, sai daqui os cruzeiros. Aqui é legal você saber também que tem um banheiro, tá? 1 eurinho, você vai ali no banheiro bacaninha, limpinho, né? Porque é um banheirinho pago. E do lado de lá, né? Do lado esquerdo da ponte, tá o Bateau Parisien, tá? Que é um outro barco, mas é praticamente o mesmo caminho, tá? A única coisa é que acho que lá, acho que é o mesmo preço, tá? 18 euros também, tá? O preço é o mesmo. E lá você tem também vários barcos, né? De meia em meia hora, salvo engano, lá sai. Ou de 15 em 15 minutos, são vários por dia também. Mas aqui é legal você saber isso, tá? Então, repetindo, né? Ali o Trocadeiro. Você atravessa aqui a ponte Iéna, desce essa escadaria. Do lado direito você tem a Vedette, que é o que a gente vai pegar. E do lado esquerdo, né? Do lado de lá da ponte, você tem o Bateau Parisien. Lembrando também que você tem a Vedette do Pont Neuf, tá? É uma outra Vedette, é um outro barco que sai ali, mais perto de Pont Neuf mesmo, ali na ilha de La Cité, tá bom? Mas aqui na torre, né, é o lugar assim mais apropriado para você pegar.
que é mais central, e aí de volta você vai e volta aqui dos pés da torre. Esse cruzeiro que a gente vai fazer aqui da Vedette, ele é um cruzeiro guiado, tá? Vem um rapaz lá conversando com a gente em francês e em inglês, tá? Aqui no vídeo eu vou tentar traduzir para vocês assim, o máximo que eu conseguir, né, das informações. E, salvo engano, o Bateau Parisien é um audio guide, tá? Não sei bem se tem em português, mas lá eu acho que não tem o guia falando. Aqui na Vedette tem, tá bom? Então eu vou conversar com vocês na maior parte do tempo que eu conseguindo traduzir para vocês, eu vou explicando o que a gente está rolando, né, o que a gente está vendo e etc. Claro, né, que vai estar vento, né? O barco, com certeza, o vento que vem do Sena vai bater um pouquinho no celular, né? Vai ter um ventinho, vai ter um chiadinho, mas, né, não tem jeito, aí vocês vão escutar um pouquinho de chiado. Eu percebo também que pela posição do sol, talvez a volta vai ficar mais bonita do que a ida, tá bom? Então, assim, assistam tudo, né, obviamente, mas eu acho que a imagem vai ficar mais interessante quando a gente estiver voltando do que quando a gente estiver indo, né? A gente vai pegar um contraluz assim, vai ficar bem bonito. E sem maiores delongas, vamos lá subir no Vedette e bora partir cruzeiro no Sena. D'une heure avec Vedette de Paris. Bienvenue à tous. Hello everyone. My name is William and I will be your guide for this 1 hour cruise tour with Vedette de Paris. Welcome everyone. Alors on va naviguer ensemble sur la Seine pendant 1 heure. On va commencer ici, près de la Tour Eiffel, et on va se diriger vers le cœur de Paris, vers l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. So we are about to navigate from this place toward the heart of Paris, toward 2 islands, the St. Louis Island and the City Island. Esse passeio aqui, galera, ele é guiado, tá? Esse rapaz está falando aqui que ele... Le premier que vous pouvez voir, c'est le pont d'Iéna sous vos yeux. Le pont d'Iéna, qui est bien décoré. Ele é um guia francês em inglês, tá? Diferente ali do Bateau Parisien. Aqui eles vão contando a história com o guia mesmo, tá? Então ele disse ali em francês que nós vamos passar por 2 ilhas, né? Que é a ilha de Saint-Louis e a ilha de la Cité. E esse cruzeiro de 1 hora que o Bateau faz, entendeu? Ele sai daqui da ponte, né, de Iéna, aqui do lado da Torre Eiffel, e faz uma pequena escala ali em Pont-Méry e depois volta. You can see eagles on this bridge surrounded with laurel wreaths. Alors l'aigle, c'est pour Napoléon. Napoléon et l'Empire, hein. C'est le symbole de l'Empire. Napoléon, il était surnommé l'aigle de guerre, hein, faut s'en rappeler. So this eagle is the symbol of Napoleon and the Empire. Remind yourself that Napoleon was nicknamed the Eagle of War. Parce qu'il fonçait sur ses ennemis, hein, naturellement. Because he was lightning fast. Et le laurier, c'est le symbole de la gloire. The laurel wreath, this is the symbol of glory. Voilà un pont à la gloire de Napoléon. Et à la gloire d'une bataille, la bataille d'Iéna. Iéna, c'est une bataille contre la Prusse. La Prusse qui est aujourd'hui l'Allemagne. This bridge is the symbol for a battle, the Battle of Iéna. Iéna, which was won against Germany. It was Prussia back in the... Ele está contando um pouquinho aqui que o que eu vou entendendo eu vou traduzindo para vocês, que ele está falando que a ponte Iéna tem aquelas asas de águia ali de Napoleão. E que ele fala que essa Iéna foi uma batalha contra a Prússia, que hoje é a Alemanha. França contra a Prússia, né, na época de Napoleão. Quand vous allez dans cette direction, et qui est juste à côté des Invalides. Et de l'autre côté, du côté bâbord, il y avait un palais. Enfin, le projet d'un palais, il n'a jamais existé finalement. C'était le palais du roi de Rome. Et vamos lá, vamos pour passear. le fils de Napoléon Ier. So this bridge connected, on the one hand, this side connected the military school where Napoleon was a student, near the Invalides Army Museum, and on the other side, the Palace of Rome that never existed, but a project for the son
of Napoleon I. On a beaucoup de chance, il fait un temps magnifique aujourd'hui. We're very lucky, the sun is here, it's a wonderful time to visit Paris. Alors d'un côté, vous voyez une petite grille de ce côté droit. Cette grille recouvre la ligne de RERC pour aller à Versailles, pour ceux qui veulent aller à Versailles. Ele conta, né, que aqui ao lado, do nosso direito, é a linha do RORC, que vai para Versailles. Aqui é a saída do bateau parisien, ó, vejam vocês. Et puis juste au-dessus, alors on va pas tarder à le voir, c'est un petit peu difficile à voir parce qu'en fait, la façade est faite avec de feuillage, de végétation. Mais vous pouvez le voir, derrière le signe bateau parisien, vous voyez la façade du musée du Quai Branly. This is the museum du Quai Branly. Musée du Quai Branly dédié aux arts premiers, aux arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et... Falando do museu de Quai de Branly, ali. Museu da África, da Ásia. América também. Il y a une fantastique exposition à voir sur les arts martiaux. Je vous la recommande vraiment, même pour les adultes, hein, sur les arts martiaux asiatiques au musée du Quai Branly en ce moment. Donc ne ratez pas, hein, si vous avez quelques jours devant vous. So there is in this very museum at the moment, for those who like to battle, for those who like struggle and mangas, there is an exhibition about martial arts, Asian martial arts, in the musée du Quai Branly. Le musée du Quai Branly qui a été voulu par Jacques Chirac, ancien président de la France, le former president of France, Jacques Chirac fonded this museum. La passerelle de Piggy avec les Parisiens qui me font coucou, profitez-en, pas toujours gentils les Parisiens, donc là c'est le moment, il faut leur faire coucou. Non, je rigole, les Parisiens sont en fait très gentils, mais il faut aller à leur rencontre dans les cafés, dans les bars, et partager un petit moment avec eux. Alors, derrière les arbres, sur votre droite, vous voyez des gros bulbes dorés qui sont un peu masqués par les arbres. Ça, c'est l'église orthodoxe russe, il y a tout juste 10 ans à peine. C'est un centre culturel et d'apprentissage de langue russe. So these golden bubbles you see on the right side belong to the Orthodox Russian Orthodox Church. It's a cultural center. Aqui é uma igreja ortodoxa russa. Aqui, olha, eu sempre achei que fosse uma mesquita, tá vendo? É uma igreja ortodoxa russa. E acabou de desinformar aqui ali ao fundo. En fait, offerte par les ateliers qui s'occupaient de la rénovation de cette statue au XXe siècle. So this flame belongs to the Statue of the Liberty. It's a gift from the workshop who worked on the renovation of the statue in the 20th century. Alors c'est un monument qui a pris une toute autre signification après la mort tragique de Lady Diana dans les années 90 dans le tunnel qui fut juste à côté. It took a new meaning after the death of Lady Diana in the 90s. E aqui a Ponte Iéna, né? A Ponte Iéna tem ali a estátua da Chama da Liberdade, que acabou ganhando uma outra conotação depois da morte da Diana, acabou virando meio que um monumento para ela, né? Vous voyez les bulbes, si vous n'avez pas eu le temps de les voir, là on les voit un peu mieux là dans la lumière. Pode ser que o áudio tenha um barulhinho de vento, né? Aí não tem jeito, né? Pra sentir o clima. The Museum of the Sewers of Paris. Alors un petit chiffre très intéressant sur le nombre de rats à Paris. Il y a 6 millions de rats à Paris. Imaginez. On les voit pas toujours, heureusement. Hein. Ça équivaut à 3 rats par Parisien. Donc voilà, si vous voulez faire partie de la bande, adoptez un rat. Voilà.
interesting. Pelo que eu entendi, ele falando que tem 100 milhões de ratos em Paris. Acho que é isso que eu entendi. Que tem 3 ratos para cada parisiense, para cada francês, na verdade. Foi isso que eu entendi. Aqui sai o bateau rouge, gente, ó. Alors, un peu plus loin sur la Os gauche, jantares, né? on va se découvrir une très grande verrière. C'est la verrière du Grand Palais. Further on the left, this is a big glass canopy leading to the Great Palace. Tá falando do Grand Palais l'un des ali, ó. vestiges, hein, encore vivant, encore Teto de vidro aí do Grand Palais. vivant À de nossa esquerda l'exposition aqui. universelle de 1900, from the 1900 World Fair. Aqui ele fala que foi da Exposição Universal de 1900 C'était que compétition en fait. foi inaugurado, né? O Grand Palais e o Petit Palais. Maintenant, il y a Dubaï, hein, bientôt, dans quelques années, qui va organiser la sienne. C'était une compétition pour montrer l'innovation, les progrès scientifiques, techniques, artistiques. So these were competitions to show off the progress of science, of the arts and technique. Et donc vous voyez, cette verrière, c'est la première du genre, avec des matériaux totalement nouveaux en architecture à cette échelle, c'est-à-dire le verre et le métal. Isso daqui era bastante novidade, assim, esse material só de ferro e vidro. Uma grande inovação da época. This big structure. Alors c'était un pavillon d'exposition, aujourd'hui c'est toujours un musée. Because the hall of exhibition, the pavilion of exhibition, today it's still É pavilhão de exibições, né, un museus. musée qui, comme vous pouvez le voir, est en rénovation. Vous voyez hein, les échafaudages sur le dessus. You see the scaffoldings on the top, so it's under renovation. Rénovation jusqu'en 2024. Renovation until 2024. Tá falando que a obra de restauração do Grand Palais vai até 2024. Pourquoi 2024? Je m'adresse aux plus jeunes d'entre nous et aux sportifs. The youngest among us and the athletes. Alors qu'est-ce qui se passe en 2024? Olimpíada. Bon, je l'entends, ok, j'entends les murmures, je vois pas de main se lever. Alors les enfants, vous savez ce qui se passe en 2024? Les Jeux Olympiques, bravo jeunes filles, les Jeux Olympiques arriveront à Paris et donc les athlètes du monde entier viendront. Olha Alexandre Terceiro aqui, galera. Games will be happening in 2024 in Paris. Voilà maintenant le plus beau pont de Paris, l'un des plus beaux ponts en tout cas, le pont Alexandre III, Alexander III Bridge, the most beautiful bridge of Paris, un signe de l'amitié entre la France et la Russie. Tá falando da Ponte Alexandre III aqui, que é uma das pontes mais lindas de Paris, que da aliança, né, franco-russa, né, França e Rússia. Voilà, de l'autre côté, c'est le symbole de Saint-Pétersbourg au centre, avec l'éclat de tête. C'est le symbole de Saint-Pétersbourg, de l'école Suez. Sur la gauche, vous allez percevoir Concorde Square is a little bit Tá falando do obelisco da Concórdia, que a gente tá chegando agora ali à esquerda. Elle vient de Luxor en Égypte, comes from Luxor in Egypt. O obelisco do templo de Luxor, no Egito. Du vice-roi Mehmet Ali dans les années 1830. It's a gift of Vice King Mehmet Ali in the 1830s. Un petit peu pour remercier la France et les archéologues français d'avoir redécouvert le sens des hiéroglyphes. It's a bit to thank the French researchers and archaeologists for the rediscovering of the meaning of the hieroglyphs. Alors vous remarquez ce... A gente passa por tudo isso daqui no Photo Tour, isso que é legal. C'est une référence A diferença é que eu tô mostrando pra vocês aqui pela água hoje. Du soleil en Égypte, le dieu Ra. So it's a reference, this golden tip, to the god, the sun god of Egypt, the god Ra. Tá caindo de tarde, simplesmente maravilhoso hoje.
E aí, o que vocês estão achando do passeio do barco, galera? Quando ele fala de cucu, cucu parisien, cucu é tipo um oizinho, que é esse oizinho que as pessoas dão da ponte pra gente. Next to this Concorde Square is the Tuileries Garden. Alors, dans Tuileries, on entend un autre mot un peu plus court. Tuileries, tuiles. Il y avait des fabriques de tuiles à cet emplacement. Fabriques de tuiles et des carrières d'argile. Tá contando do Jardin des Tuileries aqui, que ele era uma fabricação de, acho que é coisa de telhas, de telhado. Ele falou carro, fabricação de carro. Il y avait une passion pour les beaux châteaux. Il a décidé de faire construire un palais et un jardin sur cet emplacement. So Casimir of Medici was fond of castles, beautiful palaces and gardens. Decided to build some on this field. Alors le jardin à l'origine avait beaucoup de statues, même des grottes. C'était un jardin magnifique. Il a été remanié par Louis XIV et par son architecte en chef, le nôtre. Et alors pour ceux qui sont allés à Versailles ou qui vont y aller, ça doit peut-être vous allumer quelque chose. C'est le même en fait jardinier, c'est le même jardinier des jardins de Versailles. Donc, en fait, le nôtre, que o mesmo jardineiro do Jardin des Tuileries é da época de Luís XIV, é o mesmo jardineiro do Jardim de Versalhes. So this is actually the same architect who Voilà, renovated coucou! this garden under the reign of Louis XIV and the gardens of the Castle of Versailles. So it's the same idea. Lots of alignment, lots of symmetry. Olha o Museu d'Orsay aqui do lado agora. Alors, j'entends musée d'Orsay, j'entends beaucoup de choses. Je ne peux pas tout faire au même moment, donc je laisserai le musée d'Orsay pour le retour et je vais m'occuper de cette partie-là sur la gauche pour le moment. Ele vai falar agora do Louvre, depois na volta que ele vai falar do d'Orsay. Alors, je vous ai parlé d'un palais, mais là, ce qu'on voit, c'est le Louvre. On ne voit pas le palais des Tuileries, il n'est pas là. Il a disparu dans un incendie en 1871. Il a brûlé. Il est resté 10 ans à l'état de ruine, à l'état de cendre, et puis on l'a démoli. So the palace I was talking about no longer exists. It burned in 1871, burned to ashes, stayed for 10 years in a state of ruins, and then we dismantled this palace. Et alors, c'est pas une si mauvaise chose, puisque si vous vous placez entre les deux pavillons qui appartenaient à ce palais, vous avez une perspective magnifique sur les différents arcs de triomphe et l'arc de la défense au bout, à l'ouest de Paris. So it's not a bad thing actually, because if you go between these two buildings, you will see the alignment of arches. The Arch of Triumph and the Arch of the Carousel, the Triumph, and the Arch of La Défense. Olhar aqui os arcos, né, Voilà, vous pourrez do Triunfo essayer e o arco de La Défense. Também mostro isso no meu fototour para vocês. Donc voilà, le palais des Tuileries était connecté au Louvre, le Louvre qu'on va maintenant longer. The Tuileries Palace was next to the Louvre that we see now, the facade of the Louvre. Le Louvre qui est parmi les plus grands musées du monde, sinon le plus grand musée du monde, among the biggest museums of the world, if not the biggest museum of the world. E se não, o maior, um dos maiores museus do mundo. Avant ça, avant la Révolution, c'était le palais des rois. Ici, plusieurs rois ont vécu. Et c'est pour ça qu'il y avait en fait beaucoup d'art, c'était la collection des rois. Et donc les révolutionnaires ont décidé d'ouvrir ça au peuple pour que tout le monde puisse admirer ces œuvres d'art. So before being a museum, the Louvre was Isso daqui a antes da palace, the palace Revolução, of né, the era kings. um palácio real. And so the collection of the king was Por isso que ele tem tanta obra and the de arte, depois revolutionaries transformada em wanted museu, to para dar open oportunidade up ao the povo Louvre também de to ver as obras. everyone.
que estão aqui dentro, né? Oportunidade a todos após a Revolução Francesa. Avant même d'être un musée, avant même d'être un palais, le Louvre était une forteresse. Une forteresse médiévale pour protéger Paris des invasions des Vikings. So the Louvre, before being a museum, before being a palace for the kings, was a medieval fortress built to protect Paris from the invasions of the Vikings. Tá falando que antes ainda de ser o Louvre, antes ainda de ser Palácio Alors, dos si vous Reis, aimez les restes, ele já era uma les fortaleza vestiges, de proteção contra os moyen-âge, vikings. là, vous pouvez aller dans la partie É la novo plus ou é à velho o l'est Louvre, hein? Meu Deus. pour découvrir sous le Louvre des vestiges du Louvre médiéval. Ó, tá falando que a parte subterrânea do Louvre você tem muitos vestígios medievais ainda. You can go to the eastern side of the Louvre, underneath the Louvre, and you can discover these remnants from the medieval times. Perdoem-me os franceses nativos ou professores, né? Eu estou traduzindo da maneira que eu Un peu consigo plus loin, aqui. le Pont des Arts, E vamos lá, qui relie a Pont des Arts. la Maison des Arts, le Louvre, avec l'Institut de France de l'autre côté, qui est le siège des différentes académies, et dans l'Académie des Beaux-Arts. So the bridge Institut of de France, the lá. arts naturally connects the home of the arts, and on the other side, the Institute of France, the home for the different academies, among them the academies of the fine arts. Alors là, c'est l'un des meilleurs endroits pour prendre une photo, puisqu'on arrive sur l'île de la Cité qui est l'origine de Paris, là où les pêcheurs gaulois de l'Utest se sont installés. Tá contando pra gente aqui, né, que agora a gente tá aqui na Ilha de la Cité. Vous m'entendez plus? Que vocês estão enxergando aqui agora, que é onde tudo começou, né? Paris começou Merci. aqui. So, City Island. City Island is the origin of Paris. This is where the first people of Paris, fishermen, established at first during the Os antiquity. pescadores, os primeiros Alors, on les appelait les parisienses Parisi. aqui que surgiu tudo. Et la ville s'appelait Lutèce à l'époque. Et Lutèce, ça veut dire la cité boueuse, parce qu'ici il y avait plein de boue, on est juste à côté de l'eau. É, que aqui era Lutécia, The né? people of Era Paris tudo were called encharcado the isso aqui. Parisi, and Pântano, the né? city was called Lucotecia. It means the muddy city, because there was mud everywhere. Le Pont Neuf. Le Pont Neuf, A Pont faut Neuf. pas se tromper, c'est le pont le plus vieux de Paris. Ponte Le mais premier velha pont de Paris. à relier les deux rives de la Seine. A primeira a ligar os dois lados, né? O Rive Gauche e Rive Droite. So the Já new expliquei bridge para is vocês actually também, né? O the que é Rive oldest Gauche e bridge of Rive Paris. Droite. The Ah, até first que eu tô to connect mandando the bem, two hein, no meu fototour. banks Um monte de of the informação que Seine ele tá River. dando aqui, eu tô certo. Sempre aprendendo, né, gente? Isso Et aí. la statue d'Henri IV qui se trouve Olha sur lá, a la estátua gauche. do Henrique The IV King ali, ó. Henry IV on the left. L'ancien roi protestant qui s'est converti pour accéder au trône. A former Protestant king that converted to get to the throne. Alors ça va. Alors attends. Comment elle va faire le... Tu vois pas, il fait une photo du Pont Neuf derrière? Voilà l'île de la Cité, nous sommes en train de longer avec le palais de justice qu'on aperçoit un peu plus loin sur la gauche. O Palácio de The Justice Justiça Palace is a também little fica aqui, further on na the Ilha de la left. Cité. Tá bem ali, ó. A gente tem aquela torre ali. Et parmi ces bâtiments, il y a la conciergerie qu'on verra un peu mieux au retour. Aqui Above no these mesmo, buildings, aqui no mesmo prédio tem a the janitory conciergerie, conciergerie that we will see better on the way back. que vai dar pra ver melhor na volta. E aí, galerinha, o que vocês estão achando do Un peu passeio, plus hein? loin, sur la droite, c'est le quartier latin. A little bit further on the right is the Latin Quarter. Quartier Latin ali, ó. Quartier latin, en fait, c'est le lieu où les étudiants depuis le Moyen-Âge se sont retrouvés à l'Université de Paris. Ah, os So this is estudantes, where né, da Universidade de Paris, o bairro de the estudantes, students né? of Paris gathered during the Middle Ages, starting in the 1200s, in the University of Paris.
You know what's the name of this university? Vous connaissez le nom de cette université? Sorbonne. Je sens qu'il y en a qui sont frigorifiés là, mais ne commence plus un mot. Sorbonne. J'ai entendu? Sorbonne. La Sorbonne, je l'ai entendu, oui, c'est ça exactement, la Sorbonne, université Ah, de la Sorbonne. André de Grossi. D'après Robert de Sorbonne, Respondendo qui est qui. l'homme qui a imaginé cette université, c'est Sorbonne University. Ah, il y a un petit peu plus de soleil pour un court moment. Tá linda a luz, hein, gente? Olha que dia é esse. C'est une Escolheu bonne o dia idée certo pra vocês, hein? d'aller au quartier latin pour prendre un petit café, pour prendre une bière, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, et c'est vraiment cette ambiance jeune, dynamique. It's a fantastic place to have a coffee, to have a Falando que beer, o Quartier something. Latam é um lugar maravilhoso para você tomar café, Aujourd'hui, plus personne ne parle latin. tomar dans um ce copo, quartier, eles mais falam faut aqui, bien né? Boire du imaginer verre, la langue commune tomar um des étudiants, c'était aperitivo, le né? latin. C'est pour ça qu'on appelle ce quartier le quartier latin. Que é Today, o... no one speaks Como eu, Latin anymore in this eu termino aqui o fototour, né, com vocês. In the Middle Ages, it was the common language for the students to talk together. Et voilà Notre-Dame, au cœur de l'île de la Cité. Ici Notre-Dame. Voilà the Notre-Dame. heart of the City Island. Ah, c'est le moment photo là. Il faut la photo là. Photo is mandatory now. Alors Notre-Dame qui appartient au style gothique. Le gothique, c'est simple, c'est faire plus grand, c'est faire des murs plus forts, plus robustes pour pouvoir. Gothic is all about making the walls bigger and thicker to make decoration on it. Vous voyez la galerie des rois bibliques en bas, et puis la rose, et enfin les tours de Notre-Dame. The gallery of the biblical kings, the rose, window, and the towers of Notre-Dame. Alors avant ça, les églises, elles étaient toutes petites, on n'y voyait rien, un peu comme sous ce pont, pire même. Before that, the church were small buildings, very dark. Et avec le gothique, en fait, on a eu l'idée de renforcer la voûte à l'intérieur et puis de déployer des arcs-boutants sur les côtés. C'est ces piliers qui sont reliés au bâtiment et qui permettent de renforcer les murs, de les faire plus grands et donc plus décorés. Tá falando que ela não So era with the tão Gothic, grande assim, we né? imagine Foram a stronger colocadas, vault foram, and flying buttresses on the side. crescendo These pillars lateralmente. connected to the building tanto na that make the estrutura walls quanto na thicker decoração, até ela and ficar more desse tamanho. decorated. Ah, vous les voyez, hein, ces arcs-boutants. You can see these flying buttresses. Notre-Dame, qui est en travaux actuellement, vous savez, pour à cause de l'incendie qui a eu lieu il y a de ça 2 ans et qui sera prête normalement pour 2024 pour les JO encore. So fortunately, tragically, you saw that on the TV Ele também está dizendo online. aqui que provavelmente a Notre Dame vai estar pronta em 2024. Tem Olimpíada, né, gente? Então, le square Jean 23 auquel on peut plus accéder derrière, le square Jean 23. Alors on peut toujours s'asseoir près des arbres et là on a une vue telle qu'on va l'avoir sur l'île Saint-Louis qui est la prochaine île que nous allons longer. So from the very end of this city island you have a fantastic view over St. Louis Island, the next city we're about to see. tá falando que a próxima ilha, né, que nós vamos chegar aqui é a ilha de Saint-Louis. Que, aliás, eu gosto demais desse pedacinho de Paris. Tem vídeo aqui Un no peu plus canal. loin, le pont de la Tournelle avec Le cette pont de la grande statue Tournelle. verticale. A little bit further, the bridge of Tournelle with this tall statue on the right. A ponte de la Tournelle aqui, ó.
Cette statue, C'était à c'est Santa la statue Genoveva, d'une là. sainte, c'est la sainte patronne de Paris, Sainte Geneviève, qui a Santa Genoveva, né, fait que é en a sorte que padroeira Paris aqui de évite Paris. l'invasion d'Attila le Hun, à la fin des années 400. So Saint Genevieve, patron saint of Paris, prevented Paris from being invaded by Attila the Hun at the end of the 400s. Et alors vous verrez, une fois qu'on aura passé le temps, vous pourrez vous retourner et voir que Sainte Geneviève tient un enfant dans ses bras. Un enfant qui tient lui-même un bateau. C'est le symbole de Paris. Ela tem So once uma we pass this criança ali bridge, no, you will see encostada that nela, que a criança Saint Genevieve representa holds a Paris. child in her hand. Vou mostrar para And in the vocês. hand of the child, there is a boat, the symbol of Paris. Ó, é ali, ó. E aliás, um dos arquitetos que fez aqui essa estátua de Santa Genoveva participou da construção do Cristo Redentor. Já contei isso também quando eu conto aqui das pontes de Paris. Tem vídeo aqui sobre as pontes de Paris. Vou mostrar a criança ali, ó. Ah, tem muito sol, não sei se vai dar pra ver. Là, on voit les bras de Sainte Geneviève, cet enfant ici. Alors, le sculpteur à l'origine de cette sculpture s'appelle Landowski. Il n'est pas très connu, mais il est connu pour une très grande statue à Rio de Janeiro, le Christ Rédempteur. Vous voyez celui qui a les Olha lá, bras viu o que ele acabou de falar? C'est lui qui l'a fait. Responsável This, por outra, sculptor Landowski made a famous É o Landowski. sculpture in Rio de Janeiro. que é o Christ the Landowski, Redeemer Paul with Landowski. the open arms like that. Olha lá, You have tá seen falando this, que ele é responsável sculpture, também I think, no? pela arquitetura do Cristo Redentor. Ó, hein, o André tá sabendo das coisas já, hein? À l'horizon, Não sou guia, mas Vous pouvez tem voir muita un informação que eu long já vou bâtiment. sabendo, tá vendo ça só? c'est Bercy, c'est le ministère des Finances. Ministérios da In the Finança, que é horizon, Bercy. you can see a long building. This is Bercy, the Ministry of Finance. Centro de Alors le Finanças de ministère Paris. des Finances a longtemps Ministério, na appartenu verdade, né? au Louvre, Francês. jusqu'à ce que François Mitterrand mette son grain de sel et décide de rénover le Louvre, avec la pyramide, vous connaissez. Et puis il a repoussé le ministère des Finances aux marges de Paris. Alors ça fait un gros scandale, déjà à cause de la pyramide, c'était déjà très différent de ce qu'on voyait avant autour du Louvre. Et puis repousser aux marges un ministère aussi puissant, ça c'était très controversé. Ele tá dizendo aqui que François François Mitterrand, Mitterrand, que o foi, socialist president in the na época 80s, dele, a pirâmide do decided to, Louvre, put e the causou Ministry of bastante Finance controvérsia, to the né, budget por a of pirâmide Big destoar scandal, demais do along Louvre. with, the E ele new diz que eles Louvre, preferiram with fazer the o Ministério pyramid, the big glass das pyramid. Finanças aqui também afastado de Paris, justamente para não causar tanta polêmica Sur la quanto droite, causou na vous avez des jardins Tino na Rossi, pirâmide do Louvre. avec des danseurs Aqui, de salsa gente, quand il fait un peu plus já chaud. mostrei para vocês esse jardim Esse inteirinho são dança. aqui, ó. So, on the right, the Tino Rossi Quando eu garden, fiz the people dancing um lado salsa. B. Olha que lindo que estão aquelas folhas, galera. Voilà, je vais m'arrêter maintenant quelques minutes. L'occasion de vous rappeler que vous avez le bar juste en dessous avec des boissons pour ceux qui le souhaitent. Esse barco E aqui ele je dá vous uma laisse admirer paradinha, la- agora aqui em Palmeiras. So now, Ele will faz uma stop pequena talking just for escala. a couple minutes just for Vamos ver you se vai to rolar enjoy tchauzinho the do view. barco pro outro ali, ó. And if you want to go to the bar underneath to enjoy a good drink. Ó, então fazendo a curva. Tô vendo só, foi meia hora. Esse barco é justamente isso, tá? É meia hora pra cá e meia hora voltando. Ó, foi sem cortes, né? Desde o embarque até aqui sem cortes. Eu queria justamente proporcionar isso para vocês, né? Uma experiência de como se vocês estivessem no barco. Olha lá o jardim. Eu moro aqui, galera. Olha, aqui é o Jardin des Plantes.
Eu moro aqui em cima, a Alors, subida on aqui, o Boulevard de partit, l'Hôpital. Sur le chemin du retour, we're on the way back. Vai fazendo retorno pra gente Puis, voltar. quelques ponts plus loin, il y aura l'escale. Pour ceux qui ont pris un billet escale, ce sera à ce moment-là, dans quelques minutes. A gente faz Those uma of you escalinha aqui who've de alguns taken minutos. a ticket with a stop, this will be with a few minutes further. Alors, l'île Saint-Louis, on s'apprête à allonger. L'île Saint-Louis a été urbanisée beaucoup plus tard que Notre-Dame. Elle a été urbanisée à partir du début du XVIIe siècle, à une époque où les nobles aimaient beaucoup se faire plaisir et construire des hôtels particuliers, des maisons magnifiques, près de la Seine. Lembrando que a ilha de São Luís ela So the St. foi Louis Island foi urbanized habitada, the beginning of the povoada 17th depois ainda da ilha de La Cité. at a time where the noblemen wanted to show off a lot and to build big homes, big houses, big private mansions. Que hoje tem Então, assim, vous avez un grandes exemple apartamentos, ici, juste grandes au-dessus du casas. Inclusive, acho que o L'Hôtel Chico Lambert. Buarque mora aqui na Hotel ilha de São Lambert, Luís. just above the bridge, behind it. This is one of these private mansions. Alors, pour construire un hôtel particulier, il fallait être immensément riche. Et donc, cet hôtel, comme vous voyez, il a la vue sur la Seine. Il était la propriété d'un proche ami de Louis XIV. He had to be immensely rich to build this kind of building, and so this was a friend of Louis XIV that built this place. Aujourd'hui, c'est la propriété d'un prince qatari. Et avant ça, de la famille de Rothschild. O microfone dele deu pau aqui. Olha como a ilha de São Luís é linda, gente. Olha Oui, aqui, ça devrait être reparti que maintenant. lindo, gente. Olha como é gostoso o passeio no barco, tá vendo só? La famille de Rothschild, et avant ça, des philosophes des Lumières. L'hôtel de Lausanne ensuite, avec ce balcon doré, a été la maison de Baudelaire pour un temps. Il a rédigé quelques poèmes ici. Baudelaire, the French poet. Tem Wrote some poems in balcão this, dourado this ali, hotel. que era a casa de alguma poetisa. Eu não consegui pegar o nome da Les pessoa. Parisiens adorent se promener sur les quais, profiter du soleil, se Estou falando que balader, os aller à la parisienses Guinguette. adoram andar aqui e aproveitar o Waiting to sol. you, they love to stroll, they love to go to the Guinguette, have a drink. Voilà, juste après ce pont, il va y avoir l'escale. Donc, pour ceux qui ont fait un billet escale, ce sera ici pour descendre. So for those of you who took a ticket with a stop, here we are about to stop to allow you to do so. Et je reprendrai juste après. Ó, esse aqui ele dá uma paradinha aqui, ó. Nós temos nosso bilhetinho aller-retour. A gente vai continuar aqui para a segunda parte do passeio, que é a volta. Que dia é esse, hein, galera? Uau, hein? Acho bem legal produzir esse tipo de conteúdo para vocês quando o dia tá assim. Magnífico mesmo, eu ia falar magnifique. Magnífico mesmo. Deu uma paradinha. Agora eu vou desligar aqui um pouquinho, descansar um pouco o braço, né? Que eu tô segurando aqui o tempo todo para vocês, o estabilizador. E vamos para a próxima perna, né? Que é a volta daqui da ilha de São Luís para Tour Eiffel. Bien, vous pouvez aller dans le Marais, qui se situe ici, juste au nord de la Seine. So those of you who want to go to private mansions, to visit beautiful homes for the princess or the prince, well, you should go to le Marais de Swamps. Tá contando aqui, Alors pourquoi ça s'appelle le Marais? começamos a volta agora, tá Eh falando bien, aqui do bairro do avant, Marais. la Seine n'a pas toujours eu ce lit. La Seine, à l'origine, était beaucoup plus au nord.
au niveau des grands boulevards, au niveau de l'opéra Garnier, vous avez toujours par exemple une sorte de piscine souterraine sous l'opéra. Le sol est très humide. Donc il y avait ce bras, et puis le bras s'est déporté ici, et donc la zone est devenue marécageuse ici. Donc on a gardé ce nom de marais, puisque la zone était inondée. So it's called the swamps because the first arm of the Seine River was further north. And when it got here, this whole place was flooded, and so it was the swamps. And we kept the name when we built on it. Alors le cœur, l'un des Eu não peguei bem o que ele disse, mas eu c'est acredito. l'hôtel de ville. O La Hotel de Ville maison, aqui, ó, que é a prefeitura de la maire Paris. de Paris. The home, Ele estava acho que the working dizendo que a place diferença do que for você the tem dos mayor of grandes Paris, boulevards Anne Hidalgo, et devant la place de Grève. lá da... L'ancienne place de Grève, aujourd'hui place de l'hôtel de ville, c'était la place où on A venait diferença en de fait chercher Opéra du com as travail ruas à la do place de Marais. Grève. Ici, il y avait une monte qui menait au bateau, aux activités du fleuve, et donc c'est ici qu'on se rendait pour trouver un travail. So this used to be the place here where you would find a job on place de Grève. Et c'est assez A Place de amusant Grève parce é a qu'aujourd'hui, praça faire ali la em grève, ça veut frente dire ao quelque chose Hotel d'un de peu Ville, différent. onde trabalha a Anne Hidalgo, It's a né, bit que é a funny prefeita. when you think about the expression faire la grève. Today it's a bit different. You mean go on strike. La place de Grève, c'était aussi une place pour des exécutions en public. It was also a place for executions in public. Quando que a Praça de Greve foi uma praça já de execuções públicas. Alors avant d'être exécutés, les prisonniers étaient amenés dans la conciergerie qui se trouve sur votre gauche. Before being executed, the prisoners were Aqui, olha, leaded conciergerie, de conciergerie. que era Vous verrez prisão. 4 tours. You are going to see 4 towers. Et la 4e tour, la tour crénelée, s'appelle la tour Bombec. Regardez cette tour crénelée, vous la voyez? La tour Bombec, qui s'appelle ainsi parce que les prisonniers qui étaient amenés ici étaient torturés, et donc ils avaient Bombec. Ils parlaient beaucoup parce qu'ils étaient sous la torture. So in this very tower that the prisoners were tortured. So they spoke a lot, so we call this Essas place 4 Bombec. torres aqui, ele chama Bombec. Eu não sei qual é o Une des prisonnières significado. les plus célèbres, Mas assim, c'est Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui a passé torturados, né, ses podiam gritar à 76 vontade que derniers jours ninguém ia dans cette escutar. tour. E que Maria Antonieta Marie-Antoinette spent foi presa the aqui last também, né? 76 days of her life in this tower. Terminou suas vidas aqui nesta torre. Na verdade, ela foi Un peu plus decapitada loin sur também, la né? droite, baignée par le soleil, c'est la Samaritaine. A A little Samaritaine. bit further in the sun, on the right. This Eu is já mostrei pra vocês Samaritaine. aqui também no canal. C'est un centre commercial qui a été tout juste rénové il y a quelques mois. Propriété Tudo du groupe renovado, né? LVMH, Inaugurado há de pouco- l'homme há pouco tempo. le plus riche de France, Louis Vuitton, Bernard Arnault, propriétaire de Louis Vuitton. Japonês, galera. So this department store is the property of the richest man of France, Bernard Arnault, the owner of Louis Vuitton. Un temple du luxe, symbol for luxury. Voilà, nous quittons le pont Neuf, la ligne de New Bridge. Et à droite, vous pouvez apercevoir la colonnade du Louvre, la partie est du Louvre, these columns. As Elles ont été colunas aqui na voulues par Louis parte XIV oeste do parce Louvre. qu'à l'époque de Louis XIV, toute la partie ouest n'était pas très urbanisée. Donc toute la ville se trouvait là et il fallait impressionner les passants. Back by the time of Louis XIV, all this part, this eastern part was the city part. This part was not urbanized, so you had to impress the people crossing the streets here. Essas colunas aqui, olha, para impressionar as pessoas quando começou a ser povoado o Louvre aqui do lado. Le pont des Arbres, ouest. qui était connu pour être le pont des amoureux, parce que c'est ici que les couples laissaient des cadenas d'amour pour sceller leur amour. C'est vrai qu'il y a une vue Olha lá, tá magnifique. falando dos donc, cadeados, né? Que é a fonte dos cadeados, que era para celebrar o amor. Não tem mais this is where cadeados agora. panels were put by couples. Symbol of love, love panels. Ils ont été retirés il y a quelques années parce que ça devenait trop lourd
et ça risquait de s'effondrer. Tá falando que ele foi tirado dos cadeados alguns anos atrás, que ele estava com risco de desabar mesmo. Voilà la galerie du bord de l'eau de nouveau, à la Renaissance, là où les artistes vivaient. Le Louvre a été très longtemps en travaux à la Renaissance, et donc cette zone était beaucoup plus fragilisée, beaucoup plus en train d'être faite. Et donc les artistes s'installaient ici dans des conditions pas toujours très saines, mais au moins ils étaient près du roi et donc ils étaient susceptibles d'avoir des commandes du roi. Et ça pour un artiste à l'époque c'était la consécration. So when the Louvre during Renaissance was under rock, the artists lived here on this gallery in a dire situation most of the time, but they were closer to the king, and so they were able to have to be asked for art by the king. Le pont du Carrousel, ce pont que nous venons de passer, le Carrousel, qui vient des spectacles équestres qu'il y avait ici pour les amateurs de chevaux. Ici, dans la cour du Louvre, il y avait des spectacles gigantesques, spectacles de chevaux lors de la naissance du dauphin, du roi. So, when the newborn of the king was born, well, there were horse shows in this on this courtyard. And so hence the name Carrousel Bridge. Tá falando alguma coisa do Et nome da ponte do Carrossel, eu não entendi bem. Qui est le Porque premier tinham pont grandes festas, gratuit grandes de Paris, espetáculos aqui na ponte offert do par Louis Carrossel. XIV. This bridge, the Royal Bridge, is a gift by Louis XIV. It's the first ever free bridge of Paris. Et sur l'autre côté, je l'avais promis, le musée d'Orsay Ó, Dorsey aí, galera. et Orsay Museum, un musée impressionniste Museu depuis les années impressionista. 70-80. So from the 70s, 80s, the Impressionist Museum. Alors, vous pouvez remarquer sur sa façade, des deux côtés, sur les deux pavillons, il y a des horloges et puis des noms de villes. Tá falando dos Alors moi j'ai relógios de la que tem famille à ali, ó. Nantes, du coup ça me parle, mais il n'y a pas que Nantes, il y a Poitiers, Limoges, Orléans, etc. En fait c'était la gare pour aller à Orléans, la ligne Paris-Orléans, la Olha, uma première linha de ligne Paris, a démarré Orléans. ici pour l'exposition universelle de 1900. You can see these Era uma clocks, linha, né, you de can see Paris these a Orléans. names of cities, E que é da French exposição cities. universal de It's actually the 1900 first também. ever railway station from Paris to Orléans for the 1900 World Fair. Vous voyez qu'elle est très très près du centre, hein. Vous imaginez des foules qui arrivent pour assister à cette exposition universelle. You can imagine lots of people coming to the heart of Paris. Alors là on a le contre-jour, mais on peut apercevoir l'hôtel de Salm qui a servi de modèle à la Maison Blanche, 7 fois plus gros. This hotel de Salm was used as a model for the White House. It's 7 times bigger. Ah, que C'est le legal. pavillon Tá da falando Légion ali que d'honneur. aquele museu ali, olha, serviu de modelo para Casa Branca. Voilà, et pour les amateurs d'impressionnisme, mais qui n'ont pas le temps d'aller au musée d'Orsay, il y a toujours le musée de l'Orangerie dont on voit le toit. You can Olha, still o go museu for those who don't have the time de for lingerie. the Orsay Museum to go to the Também Orangerie aqui, que eu também Museum levo on the vocês no side. fototour para fotografar. Et particulièrement pour voir les peintures de Monet, de très grandes Voilà. peintures de son jardin de Giverny en Normandie. Particularmente para você poder olhar as pinturas de Claude Monet, Of, by Monet, of his garden in Giverny. dos jardins de Giverny que ele pintou aqui. São as ninféias que estão aqui no museu de Orangerie. Le prochain pont, pont de la Concorde, a été Pont fait de la avec Concorde. les pierres de la Bastille. Aqui, Look at these stones on this bridge. These stones Pont de la Concorde, que dá aqui na... from the Bastille fortress during the storming of the Bastille in 1789. Et alors c'est une base très symbolique ici puisque d'un côté vous avez l'ancien palais Bourbon qui est aujourd'hui le siège de l'Assemblée nationale et puis de l'autre côté la place de la Concorde fameuse Palais Bourbon, parce que que hoje Louis é a XVI et Assembleia Nacional. Marie-Antoinette ont été exécutés ici.
Olha lá, tá falando que a Maria Antonieta foi This is very executada symbolic aqui, because on the one hand we have na the Praça da National Concórdia. Assembly who gathers in Palais de Rouen on this side, and on the other side you have the Concorde Square where Louis XVI and Marie Antoinette were beheaded. Luís XVI também. Ele e Maria Antonieta foram executados bem ali onde fica o obelisco. Ó. Vous voyez bien le passage de la monarchie à la République. You can see the passage from E a passagem, né, da monarchy monarquia para a república. Olha Alexandre III aqui, galera. Bem quadradinho aqui no vídeo agora. Alors, on va se rapprocher du pont Alexandre Tem uma III, certa pour ceux qui n'ont pas eu nuvenzinha no l'occasion de céu. voir, donc, le blason de Saint-Pétersbourg, et puis de l'autre côté, le blason de Paris, et prendre des photos si vous n'avez pas eu l'occasion. We are getting closer to Alexander III Bridge with the two coat of arms, the coat of arms of Russia and St. Petersburg, and the coat of arms of Paris on the other side. Et avant ça, le Rosa Bonheur, une péniche, vous pouvez prendre un café, vous pouvez vous détendre, dîner, et même danser Tá jusqu'au falando bout de la dessas- nuit. Esses barcos aqui que são peniches, que são barcos que ficam parados, onde você pode vir jantar, So you can go to this bar tomar um to have a drink coffee e tal, with the Rosa Bonheur, tomar have café. coffee, Eles são and fixos, tá? dance all night long. Do decorrer de toda a noite. L'hôtel des Invalides qu'on aperçoit, dont on aperçoit le dôme, se découpe. Tá falando dos Invalides lá do outro lado. Tá esperando passar a ponte aqui. Le revoilà, le dôme des Invalides, un hôpital militaire voulu par Louis XIV. Et puis le musée de l'armée aujourd'hui, musée des plans reliefs, avec la tombe de Napoléon E Ier, hoje, né, le nostalgique de é o l'Empire. Museu dos So Inválidos, military hospital at first by é o Louis hotel XIV, militar, é then o museu militar, the né? Army Museum in the recent times, E and lá que also tá a place for the tomb of Napoleon a I, for tumba the de Napoleão nostalgic of the French I, Empire. Napoleão Bonaparte. Un peu plus loin, les bateaux-mouches. Bateaux-mouches, dont le nom vient du quartier de Lyon, qui s'appelait Les Mouches, où il y avait beaucoup de mouches, parce que en fait, c'était le quartier des abattoirs, et donc beaucoup de puanteurs dans ce quartier. So in Lyon, we had a district called Les Mouches, the flies, because this is where there were the butchers. So very stinky, and so there are flies everywhere. And the boats of Bateau-Mouche were built in this area. Ele falou alguma coisa aqui sobre a origem do nome Batomoshi, mas eu não consegui entender. Falou Difficile à percevoir parce que le soleil est juste à côté, mais vous avez cette flèche verte qui est de l'église américaine de a Paris. igreja qui date des americana de années 30. Paris, é essa flecha aqui. So this spire, this green spire, Desculpa, ele disse que é um belongs pouco to difícil de olhar the por causa do American sol. Church of Paris, built in the 1930s. Une église protestante, Protestant Church. Et puis le dinosaure de Paris, de l'autre côté. The dinosaur of Paris on the other side. Alors à vous de décider, de me dire quelle est l'espèce. Tyrannosaure ou autre. It's a tyrannosaure or É a Embaixada do Brasil também, galera, ali, ó. You tell me. Ele não contou, mas é a Embaixada do Brasil. Un T-Rex, François T-Rex, oui. Donc il a l'air assez menaçant. A Embaixada brésilienne là-bas. A Embaixada brésilienne. Beaucoup d'ambassades ici. C'est l'un des quartiers les plus riches de Paris, et donc plutôt sûr, et donc l'ambassade, comme vous dites, du Brésil. Brasil, oui. Ah, já dei minha palhinha aqui na Embaixada do Brasil aqui. Le zouave de Paris, juste sur le pilier à droite, un ancien soldat d'Afrique du Nord de l'armée française qui avait de l'eau jusqu'à la barbe pendant l'inondation de 1910. This is a former soldier of North Africa when France was still a colonial state, and he had water
up to the pier during the flood of 1910. Que imagem linda com o sol aí na Entendu torre, l'église gente. orthodoxe. Bon, j'en ai parlé à l'aller, oui, l'église orthodoxe avec ses bulbes. Et enfin, alors là, il y a des photos vraiment fantastiques à prendre avec le soleil qui donne sur la tour Eiffel. La tour Eiffel qui est aussi le résultat d'une exposition universelle, et celle de 1889. The Eiffel Tower, Fala the que result a, of the que a World Torre Fair, Eiffel ela that's in vem da Exposição 1889. Universal de C'est le 1889. centenaire de la Révolution française, the century of the French Revolution. Et ça a choqué un peu les monarchies européennes, et notamment les plus puissantes d'entre elles, l'Angleterre, l'Espagne, la Russie. Et elles ont décidé de boycotter l'événement parce que ça célébrait la fin de la monarchie, tout simplement, et de la République. So this event was boycotted by Spain, England, and Russia because it celebrated the end of monarchy. Alors la tour Eiffel qui ne devait pas rester très longtemps, tout au plus 15 ou 20 ans, comme la plupart des monuments d'exposition universelle. The Eiffel Tower was not meant to stay very long, 15, 20 years tops, like the other monuments of world fairs. Mais Gustave Eiffel s'est assuré qu'elle soit utile. Il a fait une campagne de publicité assez massive pour promouvoir sa tour Eiffel. Eiffel campaign to Que a Torre show Eiffel that ela não era, né, this um Eiffel monumento Tower is definitivo. very worth it. Foi C'est la feita uma première station de radio. grande the very publicidade first para ela radio continuar station. aqui. E foi a primeira estação de Et puis c'était rádio le monument le aqui plus da grand França. du monde. Era uma antena, né? Il est resté le monument le plus grand jusque dans les années 20 avec le Chrysler Building. It remained the tallest monument on Earth until the 20s with Chrysler Building in New York. Et c'est sûrement à cause de ça que les artistes et les intellectuels se sont ligués contre la tour Eiffel et l'ont appelée monstrueuse et inutile. Os artistas This is the reason não why gostavam da Torre Eiffel, falando que ela era monstruosa e intellectual inútil. artists decided to fight, make a petition against the Eiffel Tower. Alors parmi ces artistes, parmi ces architectes, il y avait Charles Garnier qui a conçu l'opéra, il y avait Viollet-le-Duc qui a rénové Notre-Dame, il y avait Alexandre Dumas aussi, et il y avait Guy de Maupassant qui disait qu'il préférait manger dans le restaurant de la Tour Eiffel pour éviter d'avoir la Tour Eiffel sous les yeux. Bon, c'était un petit trait d'humour de Maupassant. So, Tô falando aqui que, se eu não me engano, Garnier, who concepted the Opera House, que foi o Garnier, né, que Viollet-le-Duc fez a ópera renovated Garnier, que ele Notre-Dame falou de que ele Paris. preferia comer no also restaurante Alexandre Dumas, na who Torre wrote the Eiffel Film só of para the não Thieves, ver a Torre Eiffel, porque ele não and gostava Guy de dela. Maupassant, who said, I want to dine on the Eiffel Tower, so I avoid the view of the Eiffel Tower. They Você were vê, all era um against arquiteto, the né? Eiffel Tower. Ils étaient tous contre la Tour Eiffel. Foi isso que eu Et entendi. Ele votre era Eiffel contra a me Torre rassure, Eiffel, c'est une bonne chose parce que o c'est Garnier, un né, o monument arquiteto fantastique. da ópera Garnier. Alors pour monter en haut de la Tour Eiffel, c'est plus de 1700 marches jusqu'au sommet. Et puis au deuxième étage, c'est 674 marches. Donc c'est quand même c'est un sacré effort. So to go to the second floor is 674 stairs, and to go to the top is 1,700 stairs. It's a bit of an effort. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu de le faire. En tout cas, c'est sur cette magnifique vue que le tour s'achève. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. J'ai pris de plaisir à vous guider. Et je vous souhaite un très bon voyage pour le reste de vos jours ici. So, this is the end of the tour with this wonderful view Tá over agradecendo aqui. fantastic Você ter sido monument. nosso I hope you guia. will have a fantastic time here for the last days in Paris. Thank you very much. I had a great pleasure to guide you. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Rapaz muito Merci simpático. beaucoup. Avec plaisir. Thank you.
Esse cara é de tarde, galera. Caraca, hein? Olha que dia que eu escolhi para fazer o passeio de barco com vocês. E chegamos aqui então deste Cruzeiro do Sena. E aí, o que você achou? Você faria um Cruzeiro do Sena? Eu acho um passeio muito gostoso, né? Um passeio diferente. Fiquei contente, né? Porque muitas coisas que eu mostro no meu fototour para vocês, o guia, né? Um guia de verdade, né? Aqui em Paris, porque eu não sou guia, sou fotógrafo, mas assim, eu consegui ver que muitas informações que eu passo para vocês estão corretas, né? Acabei aprendendo outras informações, né? É sempre legal você andar com quem entende, porque a gente vai sempre acumulando experiência, né? Acumulando conhecimento. Então, eu espero muito que vocês tenham curtido, espero muito que vocês façam este passeio aqui no Rio Sena. Lembrando a vocês que o Bateau Parisien, ele também tem o cruzeiro com jantar, com almoço, tá? E o Bateau Mouche também. Eu sou mais fã dos cruzeiros no Bateau Mouche para jantar, porque o Bateau Mouche, todas as mesas são na janela, tá? Isso é uma dica bastante importante. Porque o Bateau Parisien você tem que pagar a mais para estar na janela, senão você vai ficar ali no meio do corredor. Quando que no Bateau Mouche todas as mesas são na janela. O que muda o preço é do menu, né? Tem um menu um pouco mais sofisticado, que é um pouquinho mais caro, e um que é um pouco mais simples, um pouco mais barato, porém, os dois são maravilhosos. Eu já fiz o Bateau Mouche no meu aniversário de 2019. Super dica, se você quiser fazer um jantar no cruzeiro, vale muito a pena. Esse passeio aqui foi de 1 hora, os jantares são de 2h30, tá? Então tem bastante tempo, é um jantar feito com bastante calma, né? Não é correria. Então assim, gosto muito, fica a dica. Beleza, galera? Espero muito que vocês tenham curtido, então já deixa aí o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Se você ainda não se tornou membro do canal, seja muito bem-vindo também ao grupo de membros. Para você ser membro, tem aqui a descrição no vídeo. Eu vou ficando por aqui então, galera. Um beijo enorme a todos vocês. Fiquem todos com Deus e fui!